Boa noite, pessoal. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas já vamos estar começando. Vão aquecendo aí, vão fazendo o chimarrão. Já vamos estar começando. Peço desculpas aí. E aí, Vitão, tudo bem? Consegue me escutar? Consigo. Boa noite, consigo escutar assim. Me ouve bem? Boa noite. Beleza. Se alguém puder mandar um ok aqui embaixo, tá escutando bem, por favor? Bom, se ninguém mandar nada, quer dizer que não dá pra escutar, né? Tá bom, a Jéssica mandou aqui ok. Beleza, vamos dar início à live então. Primeiramente, meu nome é Bruno Paulo Scheffer. Eu sou estudante do curso de agronomia aqui da URGS, sou integrante do DAUC, que é o diretório acadêmico Leopoldo Cortes, que é o diretório aqui da Faculdade de Agronomia. Durante a próxima hora eu serei o curioso que vai fazer um monte de perguntas para dois caras aí da URGS, dois pesquisadores renomados, e buscando compartilhar os conhecimentos deles e experiências na pós-graduação, pois muitas pessoas possuem dúvidas sobre esse tema, sendo assim, buscando ajudar essas pessoas a esclarecer as principais dúvidas, nós do DALC separamos algumas perguntas dos principais tópicos que são os mais comuns durante essas dúvidas sobre pós-graduação. O bate-papo funcionará do mesmo modo da última live, sobre intercâmbios, aliás, então se tu não viu, ainda dá tempo, que serão mais ou menos 8 minutos para o Victor, nesse caso, responder algumas perguntas minhas, e mais 8 minutos para responder algumas perguntas que o povo possa levantar durante a live. Sendo assim, o primeiro a ser entrevistado é o Victor Gabriel Ambrosini, natural de Porto Alegre, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde atuou como bolsista de iniciação científica durante 4 anos nas áreas de biotecnologia, química, fertilidade e manejo do solo. Seguiu suas atividades de pesquisa na mesma universidade, obtendo o título de mestre em agroecossistemas. Foi estudante de doutorado em ciência do solo na URGS, fez doutorado do sanduíche nos Estados Unidos, atualmente faz pós-doutorado do CNPq no ERGEV, que é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Biogeoquímica Ambiental, que é o grupo de pesquisa em ciência do solo aqui na URGS, um dos grupos. Além disso, na ciência do solo atua em pesquisas voltadas especialmente à nutrição de plantas, relação solo-planta e química e fertilidade do solo. Tá bom, então, sem mais delongas, vamos dar início à live. Pode ser, Vitor? Pode ser sim, Bruno. Aproveito também para agradecer pela oportunidade, né, de vir aqui Claro. compartilhar um pouquinho da minha experiência e espero que seja proveitoso. Claro. Bom, primeiro tópico aqui, como que foi o teu processo de entrar na pós-graduação, Vitor? Como é que foi o método utilizado na Universidade Federal de Santa Catarina? E se ele é muito diferente do da URGS? Bom, o método para entrar em pós-graduação, acredito que na maioria das instituições de pós-graduação eles são muito parecidos. Tanto para entrar no mestrado na UFSC quanto para o doutorado aqui na URGS, eu fiz prova, né? Então tem uma prova de conhecimentos específicos da área que eu gostaria de cursar, mas conta muito também o currículo. Então, tudo que tu fez durante a tua vida acadêmica na graduação, né, pensando no mestrado, ou na graduação e no mestrado pensando no doutorado, eles somam pontos e eles fazem um ranqueamento, né, em função desses pontos. Então, conta resumo publicado em congresso, participação em eventos de iniciação científica, em eventos científicos, enfim. Então, a pontuação ela é dividida basicamente, né, desses pontos acumulados, da prova Sim. também, e normalmente também se exige uma língua estrangeira. Então, tudo isso conta a ponto e quem ficar melhor ranqueado entra. E os melhores ranqueados entre todos eles ganham normalmente uma bolsa, né, para receber um valor, que é uma ajuda de custo, né, durante o processo da pós-graduação. Né? Isso pensando no mestrado e doutorado, no caso. Tá certo.
E esse processo aí de entrada da pós-graduação, como é que ele funciona? E se tu puder dizer, assim, dar algumas dicas, como que o pessoal pode se destacar nesse processo? Tá, para entrar no caso, né, processo é esse que eu falei, na verdade, mas primeiro, então, normalmente as etapas a serem cumpridas são. Normalmente tu te interessa por uma área, né, dentro da tua linha, né, do teu curso, digamos, agronomia tem diversas áreas, né, sei lá, a minha área, ciência do solo. Eu me interessei por ciência do solo porque eu fui tendo cadeiras na faculdade e gostei muito daquilo ali. E primeiro, lá na graduação, eu já fui participar de um grupo de pesquisa em ciência do solo. Contou Né? muito, Então, né? A normalmente, decisão. normalmente é isso que acontece, é um processo natural por afinidade. Então, tu vai tomar uma decisão, né, para entrar numa determinada área. Então, a partir daí, tu vai verificar quais são os possíveis programas de pós-graduação que oferecem cursos na área que tu quer estudar. E aí, bom, tu verificou isso aí. No meu caso, quando eu fiquei lá na UFSC, eu já conhecia professores da área, então eu já fiquei no mesmo laboratório que eu estava, então entrei em contato, né, eu já falei para o meu orientador na época que eu queria ir para o mestrado, e ele me deu o aval e eu fiz a seleção. Mas quando eu vim para a URGS, eu não conhecia ninguém aqui, então eu comecei a mandar e-mails para os professores para saber o que eles tinham de projetos, né, pensando assim para o futuro e nos quais eu poderia me encaixar. E a partir dali, no caso, né, aqui eu entrei em contato com vários professores e o projeto que eu mais gostei, que eu mais tive afinidade, foi o projeto do professor Simélio Bayer. Aí ele me deu o ok e eu me inscrevi, então eu fiz a inscrição para entrar na vaga que era com ele. E a partir daí, então, teve todo o processo de seleção, né, como eu falei anteriormente, mais ou menos como é que funciona. E ali fui ranqueado para entrar com bolsa na universidade e ingressei no doutorado. Normalmente é assim que funciona. Beleza. E a dinâmica das aulas, como é que é na pós-graduação? Ela é muito diferente da graduação? Não, a dinâmica é bem parecida, na verdade. Muitas vezes na pós-graduação tu vai ver uma aula, até, às vezes, muitas vezes, bem similar à aula que é dada na graduação. Normalmente, claro que nas aulas da pós-graduação se aprofunda mais o conteúdo, né? Até mesmo porque é uma continuidade daquele assunto que foi visto na graduação. Então tem um aprofundamento maior e também tem uma exigência maior dos professores para com os alunos. Então o aluno tem que estudar muito mais, tem que ler muito mais sobre aqueles assuntos, até mesmo porque as avaliações, os professores cobram muito mais também. A exigência é muito alta. E não só isso, né? O aluno que se propôs a fazer uma pós-graduação, ele está ali porque ele realmente está afim de fazer aquilo ali e ele se cobra muito. Então, assim, a dinâmica das aulas não é diferente, né? Mas a cobrança, a exigência é muito maior. Eu até lembro, nosso professor de física do solo, a gente às vezes reinava, assim, que as aulas eram muito difíceis e tal. E ele falava que, não, isso aí vocês têm que ver na pós-graduação, como é que é. Na É muito mais pós-graduação o difícil, negócio segundo. é mais brabo aí. E, por exemplo, até um bom exemplo disso aí tem uma disciplina aí na faculdade de agronomia que para pós-graduação ela se chama, acho que, estresses abióticos em plantas, alguma coisa assim. E ela é a mesma disciplina que é dada para a graduação com outro nome, mas agora eu não lembro exatamente qual é o mesmo nome na graduação, mas ela é dada pela professora Carla Della Torre. Então a gente assiste a aula, né, alunos de graduação e pós-graduação, a mesma aula. Exatamente a mesma aula. Né? Então, na mesma sala de aula. Na Só que mesma sala depois a também, cobrança é diferente. claro. A cobrança para a graduação é bem mais tranquila, para pós-graduação eles te tiram o couro, né? Ô, Vitor, agora se tu puder, assim, dizer qual que tá sendo o impacto da pós-graduação na tua vida, assim, de uma forma mais geral. Bom, é uma pergunta complexa, o impacto na minha vida. Bom, acho que o principal impacto na minha vida é que, graças à pós-graduação, né, eu segui o caminho da vida acadêmica, eu tive a oportunidade de ir para fora, para o exterior, pude ficar 7 meses na Kansas State University, nos Estados Unidos.
Era um sonho que eu tinha ir para o exterior, né, ficar um tempo fora, e eu só consegui graças ao fazer o doutorado, enfim, né, toda a carreira acadêmica. Eu acho que foi o maior impacto que eu tive, porque foi muito importante para mim, né, em questão de aprimorar a língua estrangeira, de ter uma vivência com uma nova cultura. Mas fora isso, eu acredito também que o fato de eu ter seguido a carreira acadêmica, né, a vida acadêmica, me fez ficar muito mais crítico em relação às coisas, às informações que eu recebo no dia a dia, e isso impacta na minha vida pessoal também, né? Então, eu acredito que mais seria nesse sentido. Entendi. Beleza. Então agora uma questão mais hipotética, tá? Digamos assim, que tu, digamos, numa carreira, num passado, agora me perdi aqui, num passado ou num futuro, digamos que tu, depois de ter se formado como mestre ou doutor, ou até mesmo agora, depois de se formar assim como pós-doutorando, digamos que tu quisesse seguir alguma carreira que não fosse da área científica ou acadêmica, tu acha que esse tempo como pós-graduando teria sido em vão? Seria totalmente desperdiçado? Tá. Bom, pensando no Você futuro, entendeu a minha pergunta? tá, entendi. Em qualquer etapa ali Entendeu? que eu resolvesse sair, se eu quisesse terminar esse mestrado e sair para trabalhar fora e não continuar para o doutorado, ou mesmo agora que eu já tô E tipo, enfim, para uma multinacional, por exemplo, tá. alguma coisa assim. Bom, em vão, não posso dizer que é em vão. Na verdade, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente aprende, nada é em vão, né? Porque a gente sempre tira algo de positivo daquilo ali. Então, em vão, com certeza não é. Não foi, né? Mas, ok, eu não sei se daí tu quer, já posso talvez, não sei se tu vai fazer alguma pergunta relacionada a isso, mas talvez eu me antecipe. Mas seria, por exemplo, tá, ok, não foi em vão, mas aí o que eu posso fazer com a minha pós-graduação pensando no futuro? Né? Talvez seria uma continuidade dessa pergunta. E eu acho Pode que meter ficha se quiser, tu que tá, sabe. beleza. Eu vou continuar nessa linha, porque Tranquilo. assim, em vão, que como eu falei, nada é em vão, né? Mas assim, eu acredito que fazer uma pós-graduação, ela muitas vezes te abre portas que só um curso de graduação não te abriria. Se, por exemplo, for acessar um LinkedIn ou outra plataforma de compartilhamento de vagas de emprego, muitas vagas elas são direcionadas para quem tem uma especialização ou um mestrado em tal área, ou às vezes o doutorado mesmo pode ser até um diferencial para alguma vaga especificamente, e falando mesmo em empresas privadas, tá? Então, né, em vão com certeza não é. Então, abriu, né, com certeza abrem novas portas que não se abririam caso eu não tivesse feito a pós-graduação, no caso. Beleza. E tu se arrepende dessa tua experiência da pós e tu recomenda ela para outras pessoas? Tá, me arrependi, não me arrependo, mas assim, eu vou ser bem honesto contigo, com todo mundo que está assistindo, que o caminho da vida acadêmica, né, seguir um mestrado e principalmente depois um doutorado, ele é um caminho difícil, assim, tá, assim, se tu olhar por um lado, né, as pessoas podem dizer, bom, mais difícil porque se tu tá recebendo para estudar. Então, realmente, eu tô recebendo para estudar, mas se eu não seguisse para o mestrado e doutorado, eu poderia já seguir para um emprego, né, já começar a estabelecer ali a minha vida profissional, né, ganhar um dinheiro, né, possivelmente um bom salário, enfim. Mas não é o caso, então eu tive que abrir mão de muitas coisas para seguir no mestrado e no doutorado. É um caminho difícil, que tem muita pressão, e muitas vezes eu me questionei, será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas hoje, que eu estou no pós-doutorado, mesmo que a situação atual, né, da pesquisa no Brasil, né, não esteja muito favorável, eu não me arrependo, não, porque eu gosto do que eu faço. Então, assim, daí tu me perguntou também se eu recomendo. Eu recomendo para quem quer seguir carreira acadêmica. Fazer um mestrado, um doutorado, é para quem quer seguir carreira acadêmica, quem quer fazer pesquisa, quem quer talvez dar aula, sabe?
Uhum. Então, eu recomendo para essas pessoas, porque precisa gostar muito para aguentar esse trampo aí de ter mais 6 anos estudando, né? No meu caso, já são 7,5, porque eu ainda fui para o pós-doutorado, estou há 1 ano e meio no pós-doutorado. Muito bem, muito. Essa é a resposta, a melhor resposta que eu poderia te dar para mim. É, muito bom, eu ia comentar agora, muito importante essa tua colocação. Agora, uma coisa assim que eu já escutei muita gente falando, mas eu ainda não sei se é verdade. A pós-graduação, ela aumenta o salário de uma forma geral ou só aumenta assim na área da pesquisa? E se aumenta, quanto que aumenta? Bom, essa é uma pergunta complexa, na verdade, porque assim tudo depende, né? Assim, digamos, vamos pensar na nossa área de agronomia. Esse é agrônomo. Exatamente. Quem faz agronomia, quem é agrônomo, sabe que essa é a principal resposta para tudo na agronomia, né? Enfim, mas é o seguinte, vamos supor que tu passou num concurso público e para assumir uma vaga que não requisitasse ter mestrado ou doutorado, ou uma especialização, enfim. Mas se tu passou nesse concurso e tu também tem um mestrado, um doutorado, enfim, sim, ele aumenta o teu salário. Agora, a empresa privada não é simples assim, porque eles vão te contratar para uma vaga específica, né, que ela pode exigir que tu tenha mestrado, que tu tenha uma especialização, ou, enfim, que tu tenha somente o curso de agronomia, e não necessariamente vai aumentar o teu salário. Né? Muitas vezes, quem tem só um curso superior e não tem pós-graduação ganha mais, às vezes, do que quem tem, né, um mestrado, um doutorado, enfim. Tudo vai depender da vaga da empresa, então não é uma regra que pós-graduação aumente o salário. Uhum. Tá certo. Agora, assim, eu posso fazer pós-graduação em qualquer área? Digamos assim que eu me forme em agrônomo, em agronomia, e queira fazer uma pós-graduação em administração. Eu posso? Tá? Bom, essa é uma pergunta interessante. Pode, mas assim, claro, como tu falou, em administração, ok, tem que ter uma certa coerência, né? Não vou, por exemplo, eu sendo agrônomo, fazer uma especialização, um mestrado em soldagem, por exemplo, que não faria sentido nenhum. Mas, sim, agronomia e administração tem uma ligação. Ou economia com agronomia, enfim. Aí sim, tu pode fazer, não necessariamente que tu vai fazer algo que, por exemplo, eu fiz em agroecossistemas, o mestrado, sou agrônomo, e depois fui para a ciência do solo. Se eu quisesse partir para um doutorado em economia, focando em economia agrícola, sem problema nenhum. Mas normalmente tem que ter sim uma coerência, né, para que tu siga, uma coerência, digo, de linha, né, daquilo que tu fez na graduação para aquilo que tu vai fazer no mestrado, no doutorado ou mesmo numa especialização, sabe? Tá certo. Vitão, eu tava pesquisando aqui e eu percebi que tem vários tipos de pós-graduação. Então, será que tu pode me dizer qual que é a principal diferença entre lato sensu e stricto sensu? Que parada é essa aí? Lato sensu, stricto sensu. Lato sensu, bom, ambas são denominações, né, do latim, mas traduzindo para o português, lato sensu que seria algo de senso mais geral, lato sensu, e stricto sensu mais restrito, né? Então, tá, mas como assim? Lato sensu, dentro do lato sensu a gente tem especialização e MBA, que eles são mais amplos, assim, no sentido, tá, tu vai focar naquilo ali, mas ele é amplo, assim, no sentido prático, tu não tem que estudar uma coisa muito pontual, né? Então, por isso que ele é mais amplo, em comparação a mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado, tu vai estudar algo muito específico, né? Tu vai desenvolver uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado com base, assim, num tema realmente bastante específico. Eu vou estudar questão do nitrogênio em soja, que foi algo que eu fiz no meu doutorado, por exemplo. Aí eu tenho que desenvolver uma tese bem específica nesse tema aí, né, e escrever algo novo ali. Já no lato sensu, ele não tem essa exigência de que seja algo realmente muito pontual. Tu vai se especializar numa área mais abrangente, que tu tem interesse,
né, dentro daquilo que tu quer trabalhar, continuar trabalhando, enfim. Essa é a principal diferença. Não sei se deu para entender, mas seria mais ou menos por aí. Sim, beleza. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo que o Vitão vai estar respondendo, beleza? E já que tu falou de MBA, especialização, será que tu consegue dar uma diferenciada entre esses dois modalidades aí, essas duas modalidades? Sim, sim. Eu estou tentando lembrar que a sigla de MBA acho que é Master of Business Administration, eu acho que é isso. Então ela é uma especialização também, só que voltada mais para administração mesmo, então, né, e negócios, né? Então, para quem quer seguir nessa área de administração, negócios, enfim, vai, né, muito possivelmente vai optar por um MBA. E especialização, né, de maneira geral, bom, tu quer seguir, tu quer fazer uma pós, é uma forma de pós-graduação, mas ela é específica para uma área. No caso, pode ser para manejo do solo, pode ser para, por exemplo, agroecologia, enfim, é algum assunto mais específico que tu quer te aprofundar na linha, né, da tua graduação, né, eu pensando na tua empresa que tu vai trabalhar, por exemplo, futuramente, ou que tu trabalha, para atender uma demanda de mercado. Acho que é mais ou menos por aí. Beleza. Questão aqui da Vicky, ela perguntou qual foi as principais diferenças que tu encontrou entre a Kansas State University, lá nos Estados Unidos, né, e aqui nas universidades brasileiras. Em relação à pós-graduação, ou de maneira geral ela perguntou? Eu não vi o que... A live é de pós-graduação, né? Acho que foca mais nesse sentido. Tá. Bom, a Vicky ela perguntou isso porque ela tá lá, né, onde eu estava, provavelmente por isso que ela perguntou, talvez, não sei se ela vai concordar com o que eu vou dizer, se ela tem a mesma visão que eu, mas principal diferença que eu notei, eu acho que aqui, pensando em pós-graduação mesmo, quando eu estava lá, eu dividia, né, um escritório com outros estudantes de pós-graduação, e a principal diferença que eu vejo é que aqui a gente trabalha muito no campo e no laboratório durante o nosso mestrado, doutorado, a gente gera muitos dados, e isso faz com que o nosso tempo para leitura, para estudo, ele seja um pouco mais reduzido. Agora, lá na K-State, o pessoal estudava muito, 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 muito. E lá eles tinham outras pessoas que faziam a maior parte do trabalho de campo, de laboratório. Eles, claro que eles também se envolviam nisso, né? Afinal, a responsabilidade era deles. Mas eu vejo que aqui a gente trabalha muito mais para gerar dados e acaba tendo um pouco menos de tempo para estudar. Então, eles estudam realmente muito. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Tinha alguma outra coisa que eu ia pontuar sobre isso que me fugiu agora, mas se eu lembrar depois eu faço a colocação, tá? Tranquilo. Pergunta aqui da Gabi Mendes agora, Vitão. Ela perguntou se no início da graduação, ali pelo segundo, terceiro trimestre, tu já pensava em pós? Se tu já queria? Bom, inicialmente eu comecei a procurar estágios e acabei entrando já em grupos de pesquisa, mas até certo ponto eu ainda não tinha essa clareza, né, de que eu queria seguir para a carreira acadêmica. Quando eu entrei no laboratório de solos, quando eu vi que eu gostava da área de solos e comecei a gostar realmente daquilo, que eu comecei a me engajar nas pesquisas do grupo de laboratório, aí eu vi, bom, realmente eu acho que a pesquisa é algo que me encanta. E também quando eu comecei quando tu tá no laboratório e que tu começa a receber novas pessoas no laboratório, quando tu já tem um tempo de laboratório, tu começa a treinar essas pessoas, né? E esse tipo de treinamento me fez também enxergar que eu gostava de ensinar. Então eu quis também seguir a carreira acadêmica com a intenção de futuramente ser professor. Então, a partir ali da metade do curso, eu comecei a ter essa clareza. E aí eu direcionei totalmente
né, meu curso e aquilo que eu fazia nas horas extras, né, nas atividades extra classe, que era atividade no laboratório, eu comecei a direcionar isso para a vida acadêmica. Uhum. Acho que é bem importante saber o que quer, né? O quanto antes. Ah, com certeza, porque, como eu falei, mesmo depois na pós-graduação, eu me questionava, será que eu estou seguindo a coisa certa? Então, assim, quanto antes tu descobrir a tua aptidão, né, aquilo que tu quer mesmo, melhor, né? Só Que que daí tu cada foca um, naquilo, né? claro, mas cada um tem seu tempo, né? Uhum. Tudo tem seu tempo e cada um tem seu tempo para descobrir as coisas. Então, nunca é tarde para tu decidir que quer fazer uma pós-graduação, mas claro que quanto antes tu descobrir, melhor, né? Claro. Ô, Victor, é preciso fazer um mestrado antes do doutorado? Bom, na verdade, assim, o mestrado, ele é meio que um treinamento para um doutorado, assim, né? Os dois são parecidos, né? Só que o mestrado, ele tem um tempo mais curto, né? De 2 anos, o doutorado, ele tem 4 anos. Em ambos, tu vai desenvolver um trabalho científico, né? E no doutorado, a exigência é que ele seja realmente algo inédito. Claro que no mestrado, tu vai também acabar desenvolvendo algo inédito, né? Porque ninguém faz algo igual ao que já foi feito. Mas o que pode ser feito, sim, realmente, normalmente, sim, se exige que tenha um mestrado para depois entrar no doutorado, porque é meio que a ordem natural das coisas. Mas Uhum. o que acontece, muitas vezes, é o orientador, tipo, assim, tu tem um trabalho que está sendo muito bem desenvolvido, tu tá com muitas coisas, tu tá com um desempenho muito bom, né, durante o teu mestrado, e o teu orientador, com aval do programa de pós-graduação, pode te convidar para não defender o teu mestrado e já transformar ele num doutorado. Isso acontecia mais alguns anos atrás, mas ainda acontece. Então, mas normalmente sim, tu faz um mestrado e depois um doutorado. Até mesmo para ver se tu quer aquilo, né? Porque um doutorado são 4 anos, né? E mestrado são apenas 2, né? Agora, pegando bem nesse assunto aí de anos, que a galera fica pensando, será que eu quero gastar mais 2 anos aqui nessa faculdade fazendo mestrado, mais 4 fazendo doutorado, né? Claro, dá para fazer em menos tempo, né? Tem aquelas manhas de fazer mais rápido e tal. Quais são os caminhos que tu consegue visualizar depois da graduação? Tipo, porque a pós-graduação não é a única coisa, né? Tem muita amplitude aí, esse leque de opções. Então, se tu puder dar tua visão sobre isso. Tá. Bom, caso não fosse seguir para pós-graduação, no caso que outros caminhos eu enxergaria, isso? Não sei se eu entendi. Pode ser. Pode ser, bem sim. Bom, então tudo vai da tua intenção, né? Se tu quer seguir pesquisa, carreira acadêmica, pesquisa, da aula, enfim, a melhor opção, acredito que seja realmente seguir a pós-graduação. Mas caso essa não seja a intenção, se tem vontade de trabalhar numa empresa privada, de trabalhar numa fazenda como agrônomo, agrônoma, enfim, aí tem outras possibilidades, né? Aí acredito que um caminho que seria possível antes de terminar a graduação, buscar um estágio em algo que tu queira, né, focado naquilo que tu queira, para a direção da tua carreira, né? Eu quero trabalhar com melhoramento, quero trabalhar com sementes, com produção de sementes. Bom, vou procurar um estágio em alguma empresa que trabalhe com isso. E aí, quem sabe ali, tu seja contratado como um trainee daquela empresa, ou mesmo como um agrônomo para aquela empresa. Então, lá para o final do curso, acho que é importante tu direcionar para aquilo que tu quer, né? Se tu quer carreira acadêmica, né, vai trabalhar no laboratório de pesquisa para tentar se engajar no grupo. Se tu quer trabalhar fora, tenta estágio numa empresa que tu gostaria de trabalhar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu acho que é mais ou menos isso. Vamos ver, ainda temos. Tem 1 minuto, acho que não vai dar para fazer mais uma questão. Tá. Então tá. Então, o nosso tempo está se esgotando, agora eu tenho que chamar o próximo convidado. Então, eu gostaria de agradecer a tua presença, Vitão. Muito obrigado por aceitar compartilhar essas tuas experiências conosco e por fazer essa parceria com o Dalk. Eu que agradeço. Obrigado de novo pela oportunidade e fico à disposição para
enfim, trocar mais Claro. ideias, tá certo? Valeu, boa noite para todo mundo aí. Valeu. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre essa live, essa parte da live com o Vitão, é só depois mandar para o Dalk, ou talvez até para ele particularmente, se ele aceitar. Agora eu vou chamar a segunda vítima, só um momento. Não tô achando o Thales. Achei o Thales. E aí, professor? Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia? Consegue me escutar bem? Tô, e você, está escutando bem? Tô escutando bem. Se o Ótimo. pessoal puder mandar um ok aqui embaixo, só pra poder dar sequência. Bom, minha mãe mandou um salve ali, deve ser que tá tudo certo. Tá bom, Porque então. ela me acha bonito. Bom, então, a próxima vítima a ser entrevistada é o professor Thales Checker, que dispensa apresentações, mas como eu sou do contra, né, eu vou apresentar o Thales aqui. O Thales é natural de Independência, filho de pais agricultores e professores da rede pública de ensino básico, engenheiro agrônomo, mestre em ciência do solo pela Universidade Federal de Santa Maria, fez doutorado em cotutela entre a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade de Poitiers, recebendo o título de doutor em ciência do solo no Brasil e de doutor em ciências da terra na França. Na Universidade Francesa, sua tese recebeu menção Très Honorable, eu não sei se eu falei certo, eu acho que não. Além disso, é um dos coordenadores do URGEB, atua em pesquisas envolvendo a dinâmica de nutrientes do solo e transferência de sedimentos e nutrientes do solo para os corpos aquáticos, é professor de Química e Fertilidade do Solo da Faculdade de Agronomia, da URGS, e atualmente é diretor-presidente do Núcleo Regional Sul da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo. Quase faltou ar. Então, sem mais delongas aqui, vamos dar início ao bate-papo. Pode ser, professor? Pode ser. Bom, obrigado pelo convite, né, Bruno? Parabéns pela iniciativa do Dalk. Eu acho que esses espaços aí a gente tá aprendendo a utilizar de uma forma mais inteligente, né? E com certeza fiquei muito lisonjeado pelo convite. Lógico que isso talvez seja um pouco direcionado porque a gente trabalha diretamente junto, né? Mas eu fico feliz pela lembrança do meu nome frente a tantos outros professores aí da agronomia e eu já faço também, antes de começar já a nossa entrevista, expandir esse convite para os demais professores do curso de agronomia, que acho que todos têm uma carreira brilhante e rica para compartilhar com vocês. E às vezes no dia a dia, nos muros da universidade, a gente não para conversar sobre essas coisas, esses detalhes que são a história por trás da pessoa, né? A gente vê lá na sala de aula e fica só preocupado com o tema da aula, com o aprendizado da matéria, mas essa trajetória é muito importante porque serve talvez como um modelo, como um espelho para vocês, ou daqui a pouco, né, também o contrário, né? Não é isso que eu quero fazer outros caminhos. Mas parabéns pela iniciativa e fico muito feliz pela lembrança. Muito obrigado, muito importante sua menção. Bom, primeiro tópico aqui. Professor, eu posso escrever sobre qualquer tema durante um mestrado, doutorado? Dentro das linhas de pesquisa de um determinado programa de pós-graduação, sim. Então, a liberdade, na verdade, ela é reduzida ao programa de pós-graduação que você está inserido. Isso às vezes falta clareza, até eu, quando estava na graduação, não tinha uma clareza muito clara do que significava. Afinal, os professores do Departamento de Solos da Agronomia, lá em Santa Maria, onde eu estudei, eram os mesmos que orientavam no mestrado e doutorado. Mas são coisas diferentes, são colegiados diferentes. Né? O Departamento de Solos pertence à Faculdade de Agronomia e a nossa missão lá é formar engenheiros agrônomos. Existe um colegiado de professores que, casualmente, no nosso caso, são a maioria do Departamento de Solos, mas tem professores também que são externos, por exemplo, a professora Débora, que é do Instituto de Química. Ela é professora do programa de pós-graduação em Ciência do Solo, porque a gente entende que ciência do solo não é só profissionais de agronomia, como a gente recebe alunos de biologia, de engenharia química, diversas outras áreas, né?
e eles vêm com um propósito, né? Então, estudar, por exemplo, biologia do solo, talvez seja uma tarefa difícil para um agrônomo, mas para quem fez a carreira na biologia seja muito mais simples, né? Então, tu pode se aprofundar. Tu vê que tu pode criar um caminho dentro totalmente diferente, talvez, do que você veria no curso de agronomia, né? Mas, então, tu tem uma liberdade desde que você não exceda o tema ciência do solo, no nosso caso. Ou se for na fitotecnia, algo voltado à produção de plantas, ou se for na zootecnia, algo voltado à produção animal. Entendeu? Então, claro que tu podes também ter parcerias. Por exemplo, a gente tem parcerias com os professores da fitotecnia para fazer experimentos lá com condução de plantas de lavoura e a gente avalia a parte de solo, às vezes a parte de planta. Tem parceria com os professores do departamento de zootecnia, onde nossos alunos, né, os nossos professores focam no solo enquanto eles avaliam o desempenho animal. Então, essa liberdade, como é que eu vou te dizer? Não dá para fazer tudo o que tu quiser. Tu não pode entrar no departamento de solos e querer fazer um trabalho somente com, por exemplo, qualidade da uva, né? Ou qualidade do vinho. Agora, se você estiver fazendo um trabalho que relaciona propriedades do solo ou o tipo de solo com qualidade da uva, ok, tu está dentro do tema. Acho que não sei se deu para pegar mais ou menos a linha do raciocínio, né? Espero que sim. Tá certo. Professor, qual que foi o impacto da pós-graduação na tua vida? Assim, observando aonde tu chegou até agora. Olha, para mim, eu sou muito suspeito de falar, né, Bruno? Porque eu acho que muito cedo no curso de agronomia, eu já acho que antes mesmo de entrar no curso de agronomia, quando eu passei finalmente no vestibular, que era algo extremamente difícil naquela época, diga-se passagem, né? Hoje em dia a gente tem um acesso muito mais amplo ao ensino público gratuito de qualidade. Antigamente era muito mais... Esses certames eram muito mais difíceis, mas quando eu entrei eu já fui pensando assim, não, se possível, deve ser difícil chegar lá, mas já que eu estou entrando na universidade, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado. Então isso foi um facilitador na minha vida, porque desde o primeiro semestre eu já estava mais ou menos sabendo onde eu queria chegar. Não sabia o quão difícil seria, não sabia qual seria o caminho certo. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas sabia onde eu queria chegar. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Que a partir do momento que você está aí se definindo se vai fazer pós-graduação, se não vai fazer, se você consegue se imaginar lá na frente o que eu vou fazer da minha vida como profissional, e se isso precisa de ter um curso de mestrado, doutorado, isso facilita as coisas, porque tudo que vai acontecendo, os pequenos problemas, motivação alta, motivação baixa, né, aquela coisa que é uma gangorra, o Vitor colocou muito bem, ele está vivendo esse momento agora que eu vivi, a gente chega naquele final ali, defender o doutorado, até você se colocar profissionalmente no lugar que você quer trabalhar, é bem cansativo esse momento, é mais estressante, mas ele sabe muito bem onde ele quer chegar, e sabe que para isso ele vai precisar passar por essa fase também, como todo mundo passa, né? Então isso facilita a tua escolha. O impacto, para mim, assim, Bruno, como eu disse, sou suspeito de falar, porque para mim eu trabalho fazendo algo que eu gosto e que eu amo de paixão. Então, é muito... Se eu pudesse escolher, se eu tivesse uma conta bancária que me desse um suporte que eu não precisasse trabalhar, possivelmente eu ia trabalhar com pesquisa por hobby, porque eu gosto, gosto disso. Eu gosto do ambiente, eu gosto de conviver com pessoas inteligentes, com pessoas que estão querendo fazer a diferença, estão querendo discutir ciência para poder melhorar algum sistema de produção mais sustentável, para compreender a dinâmica do nutriente, para melhorar, né, a nossa qualidade de vida como um todo, sociedade. Esse ambiente é que eu quero viver. Então, para mim, é um prazer. Então, eu acordo de manhã. Para mim, está sendo muito ruim agora, na quarentena, porque eu perdi esse dia a dia de viver a universidade, de respirar a universidade, de chegar lá e saber que eu estou na minha segunda casa. Então, suspeito de falar. Beleza, muito bem. Agora sim, Thales, uma questão mais hipotética. Mesma questão que eu fiz pro Vitão. Digamos que num passado aí, depois no mestrado, doutorado,
tu quisesse seguir uma carreira que não seja da área científica ou acadêmica, tu acha que esse teu período na pós-graduação teria sido em vão? Muito pelo contrário, né? Antigamente, Bruno, parece que eu estou vendo uma outra era, mas vamos voltar lá quando eu entrei na faculdade, era uma coisa muito mais quadrada, né? Tu entrava assim pensando, tu vai fazer mestrado, doutorado, tu definiu a tua vida. E tu vai trabalhar como pesquisa ou como professor. Hoje, as coisas mudaram, a visão do que é um profissional com mestrado, com doutorado, até lá no meio, no mercado, mudou. Eles conseguem entender, por exemplo, que esse profissional é muito mais preparado do que quem fez só uma agronomia, né? Porque ele se aprofundou em determinado tema. Então, hoje, se eu não estivesse trabalhando como professor ou como pesquisador, as oportunidades de trabalho seriam muito melhores do que se eu tivesse somente como engenheiro agrônomo. Esse é o meu ponto de vista. E tenho vários colegas contemporâneos, ou alguns que estão aí, vieram depois de mim, que fizeram mestrado, fizeram doutorado e estão trabalhando na iniciativa privada. E são pessoas que são líderes dentro dessas instituições, né? Dessas empresas, e conseguem, né, ter uma valoração do seu trabalho quanto a isso. Eu acho que antigamente era mais complicado. Hoje em dia, as empresas conseguem perceber, por exemplo, imagina o nível de treinamento de uma pessoa que ficou 2 anos mais 4 anos pensando, resolvendo o problema, analisando dados. Analisar dados é importantíssimo, não preciso falar isso para ti nem para ninguém, né? Uma pessoa que tem um nível de inglês já bom, porque senão não teria feito mestrado, doutorado, porque ele precisa ler, pelo menos em inglês, ele precisa escrever em inglês depois para publicar os seus trabalhos, né? Isso é uma exigência. Então, é um profissional que ele tem um diferencial no mercado. Isso tem que ser deixar bem claro. Claro que talvez alguém possa falar, mas eu poderia ter feito o mestrado profissional, que é uma opção. Eu sei que está essa pergunta ali mais na frente, né? Mas eu já vou, talvez, aproveitar esse gancho, né? Porque o mestrado profissional, o mestrado acadêmico, ele é um pouco diferente no sentido de que o mestrado acadêmico ele está mais preparando a pessoa para seguir a carreira acadêmica de pesquisa, de professor, para engatar um doutorado depois e seguir na profissão, né? O mestrado profissional, ele não necessariamente precisa disso, né? O tempo de graduação é o mesmo, são 2 anos. Eles têm vão receber um título de mestre. Ambos vão ser avaliados pela CAPES, né? Também, que é quem vai regulamentar os programas de pós-graduação com mestrado profissional ou mestrado acadêmico. E ele é o mais focado assim, para alguém que vai estudar, gosta de estudar e que vai querer desenvolver produto, que vai querer desenvolver tecnologia, que ele vai talvez alavancar ali. Tem muitas pessoas que fazem mestrado profissional e depois criam empresas, startups e seguem, né, no mundo comercial como empreendedores. Isso é muito interessante. Eu tenho muitos colegas que hoje tem empresas que no ramo do agro, né, inovadoras, com um diferencial que foi por causa desse mestrado profissional. Claro que o mestrado acadêmico também poderia depois fazer uma empresa ou qualquer outra parte no ramo do comercial. Só que eu acho que já é a divisão do caminho que você pega. Se você tem interesse, já vai para o mestrado profissional. Então, as pessoas que fazem mestrado profissional já têm uma aptidão maior para esse tipo de trabalho, né? Aqueles que vão para a acadêmica já estão mais ou menos pensando lá na carreira acadêmica. Beleza, então pegando esse gancho assim que tu botou do mestrado profissionalizante, essa questão a gente não combinou, mas tipo, digamos que uma pessoa tem essa cabeça mais empreendedora. Tipo, eu terminei a faculdade e eu não quero ir para a área de pesquisa, eu quero empreender. Então tu acha que esse mestrado profissionalizante seria uma alternativa, então? Sim. Mas o mestrado acadêmico também não deixa de ser uma alternativa, porque tu vai estar se preparando. As armas que você vai se munir, né, a ferramenta de estudo, a tua instigação para pesquisa vai ser muito similar. Tá? Tem muitos exemplos aqui de alunos egressos da URGS, da Faculdade de Agronomia, que fizeram mestrado, doutorado e hoje são empreendedores.
mestrado e doutorado acadêmico. Entendeu? Uma coisa não vai excluir a outra. Tá? Inclusive, depois que fizer mestrado profissional, se quiser fazer um doutorado, você pode fazer o doutorado também. Show. Professor, como é que foi essa tua escolha de se tornar professor? E como que está sendo essa tua vida de professor? Eu sei que tu já falou que desde o primeiro semestre já tinha essa ideia, né? Então... no começo, como é que eu vou dizer, Bruno? Foi tudo acontecendo muito rápido. Talvez o se tornar professor ainda é um processo. Eu ainda estou aprendendo a ser professor. Porque durante o mestrado, o doutorado e minha graduação, a gente não tem uma preparação de pedagogia, né, de licenciatura para poder ministrar aula, planejar uma aula. A gente está constantemente aprendendo como fazer isso, como engajar mais os alunos. Mas o que mais talvez tenha me motivado para seguir na carreira, acho que foi a possibilidade de eu ser professor e pesquisador. De eu ser professor e orientador, de poder fazer, de estudar, de centrar minha energia, né, meus esforços em algo que eu quero aprender, que eu gosto, que eu tenho curiosidade, né? Acho que essa foi a maior motivação. Tá sendo ótimo do ponto de vista de crescimento, né? De convivência. Esse tipo de profissão, né, tá me permitindo, por exemplo, conhecer você melhor um pouquinho a cada semestre. É um trabalho de laboratório. Isso é muito enriquecedor. A gente poder contribuir um pouco na formação de vocês desde o primeiro semestre. Então, é muito gratificante, né, Bruno? Como eu te falei, eu suspeito de falar dessa profissão, mas eu acho que se não, porventura, não tivesse chegado a ser professor, né, eu poderia ter atuado em outras áreas que também precisam dessa interação, desse trabalho de instigação de pesquisa, né, seja na extensão, seja numa empresa privada. Eu acho que o grande aprendizado aí nesse processo é saber trabalhar em grupo, trabalhar com pessoas, é a formação do cidadão, é a formação, né, de uma pessoa que sabe viver numa sociedade civilizada, enfim. Muito importante esse ponto. Então, tu se arrepende de ter feito a pós-graduação, professor? E tu recomenda alguém fazer? De modo algum. Eu vou sempre recomendar, porque para mim foi transformador, especialmente o mestrado é algo que simplesmente é um divisor de águas. Né? Vai ver com as pessoas que você faz em doutorado, eles vão te dizer a mesma coisa. Vou dar um salto muito grande do tua graduação para o mestrado. No doutorado, o salto talvez é um pouco menor, porque ele é mais afunilado. Né? Tu tem que fazer algo muito inovador dentro da tua área. O mestrado, você consegue formar uma base muito forte. Então, você se prepara de uma forma mais horizontal, e no doutorado é aquela ponta de lança, né? Que você vai avançar um pouquinho no conhecimento científico em determinada área. Mas assim, se eu recomendo, com certeza, se você tem um pouco dessa vocação, esse espírito crítico e querer estudar, você gostar de inglês, gostar de estudar, de aprender, de resolver problemas, venha fazer um mestrado. Acho que isso vai ser, talvez, um divisor de águas para vocês, para tomar decisões, não vou fazer ou vou fazer. Seguir no doutorado, né? Seguir na pesquisa. E uma coisa interessante também, que às vezes a gente não coloca na balança, né, Bruno, é que nós temos o acesso a fazer uma pós-graduação sem pagar nada, gratuito, 100%, e recebendo bolsa, se você for bem qualificado. Claro que uma coisa não exclui a outra. Você pode fazer um mestrado, um doutorado sem ter bolsa, né? sem ter a remuneração, mas você pode ter com a bolsa. Alguns alunos, eles chegam já trabalhando, por exemplo, em instituto de pesquisa ou em alguma outra universidade, e eles mantêm o salário e vêm fazer o trabalho de mestrado e doutorado. Eles, obviamente, não vão ganhar bolsa. Mas temos a maioria dos nossos alunos, eles são dedicação exclusiva, eles recebem uma bolsa para estudar. Então, você veja bem, né, que num ano,
curso de doutorado, por exemplo, são R$ 2.200 hoje a bolsa, está ganhando a base aí no ano de, está falando de 22 mil, mais uns 25 mil reais. Sendo que se você fizesse um doutorado ou um mestrado mesmo, em qualquer outro país aí na Europa ou nos Estados Unidos, né, as taxas seriam extremamente elevadas. Você tem que pagar para fazer esse doutorado, né? Ou o professor que vai te orientar, ele tem que ir atrás de projetos para poder pagar o teu custo para a universidade e pagar uma bolsa para ti. E às vezes eles não... Se tu não tem essa possibilidade, vai ter que, de alguma forma, pagar o curso de mestrado, doutorado inteiro, né? Até entrando um pouco nessa questão aí que tu abordou de diferença de custos entre o Brasil e o que existe, o que é a realidade lá fora, né? Uhum. Uma questão aqui da Gabi, ela perguntou quais são as diferenças entre o Brasil e a França na questão da pós-graduação. Acho que essa pergunta é bem interessante. Até tinha feito aqui uma anotação para comentar algumas coisas. Na França, na Europa como um todo, tem uma uniformização que foi feita no ensino superior. Há algumas décadas atrás. Se chama o sistema LMD. É Licença, Master, Doutorado. Então, o sistema ele funciona assim. Você faz um curso de licença, pode ser geologia, pode ser letras, pode ser, não sei, química. Esse curso de licença normalmente são 3 anos. É o bacharelado que ele chama, 3 anos. Depois você pode fazer um mestrado, que são mais 2 anos. Uhum. No mestrado, você pode fazer também a licença de 3 anos e, ao invés de fazer o mestrado, fazer um curso de engenharia, que é equivalente a um mestrado. E depois, se você fez 3 anos de formação, mais 2 de mestrado, mais 2 de engenharia, você pode fazer o doutorado, que são mais 3. O doutorado é mais curto. O doutorado não tem disciplinas, praticamente. É diferente do doutorado. O nosso doutorado é muito mais parecido com o modelo americano, com muita disciplina, uma formação mais horizontal. No doutorado na Europa como um todo, você praticamente faz um trabalho de pesquisa, uma tese. A tua formação, número de crédito, número de horas-aula é muito baixo. Na minha instituição, lá que eu fiz em Poitiers, eram 90 horas obrigatórias em 3 anos. E o resto é pesquisa com o teu pesquisador, com o teu orientador, né? Então, olha só que interessante isso aqui. No Brasil, eu tinha feito 5 anos de agronomia, mais 2 de mestrado. Quando fui para lá, eu estava já no 2º ano de doutorado. Então, eu ia fazer 5 anos, mais 2 são 7, mais 4 são 11. Sendo que lá na França, se tu fizer o sistema LMD, tu chega no doutorado com 8 anos. Isso é uma coisa que eu fiquei sabendo depois, que com o curso de engenharia em agronomia, engenheiro agrônomo, eu posso me candidatar diretamente para uma vaga de doutorado lá, porque o título de engenheiro equivale ao mestre. Uhum. E isso eu acho que complementa aí com a tua dúvida lá do Victor, que eu estava acompanhando aí na live, né? Você poderia entrar direto no mestrado. Aqui dá para fazer da graduação você pular para o doutorado, mas você começa o mestrado e depois transforma em doutorado. Lá, se eu quisesse entrar direto no doutorado, eu poderia fazer isso. Eu tinha até um colega lá da Bahia, da Casa Estudante, lá na França, que ele fez isso. Fez a formação dele em engenharia aqui no Brasil e entrou diretamente no doutorado lá. Mais 3 anos, fechou os 8 anos, que é o sistema LMD. Uhum. Muito bem. Muito interessante esse tópico. Agora uma questão aqui do Matheus. Ele é estudante, ele colocou que é estudante de uma faculdade privada aqui no Rio Grande do Sul. Ele quer que tu explique um pouco mais como é que tu conseguiu a bolsa do mestrado. Sistema de... Cada programa de pós-graduação, ele tem um edital que abre anualmente. Normalmente anualmente, alguns abrem a cada semestre, dependendo da disponibilidade de bolsa. Mas esses programas, de acordo com o seu ranqueamento no sistema CAPES, como é que avalia o ranqueamento do sistema CAPES? É de acordo com o número de publicação, com o número de patentes, tem vários critérios. De acordo com o número uma variação que sai do 3 até o 7, um programa de pós-graduação vai receber o número de bolsa X, ou 2X, ou 3X. Depende de quão bem classificado ele é. E essas bolsas vêm para o programa e depois o programa faz um edital interno. Faz uma prova. E a prova é ele que define como vai ser. É um processo de seleção público. A nossa prova aqui no programa de Ciência do Solo é baseado numa prova de conhecimentos gerais, numa prova de inglês, de
interpretação de texto em inglês e entrevista. Alguns exigem projeto, outros só fazem mais uma entrevista. Varia de sistema para sistema, tá, Bruno? Mas a apresentação no SIC, por exemplo, conta? Desculpa te interromper. Conta no currículo. Apresentação no SIC, participação em congresso, participação na semana acadêmica. Isso é interessante também mencionar, né? As atividades que já existem no curso de agronomia, elas contam de uma forma positiva. O período de bolsista que você foi, seja voluntário, seja com bolsa durante a graduação, com iniciação científica, conta também positivo na tua avaliação do currículo. Mas, só para fechar, então, é feito esse edital e, de acordo com a necessidade dos professores que trabalham no programa de pós-graduação, de número de alunos, vão dizer assim, eu preciso de 2, 3 alunos de mestrado. Então, é feito distribuição dessas bolsas, né? Então, abre o edital. No caso, para mim, eu vou ter 2 vagas de mestrado, quem sabe no ano que vem. Aí, esses 2 primeiros colocados vão receber bolsa. Eu posso até ter mais candidatos aprovados, né? Mas somente os 2 primeiros vão receber bolsa. É um sistema de avaliação. Isso varia de programa para programa. Mas a bolsa, então, é cedida da CAPES para o programa de pós-graduação. O programa de pós-graduação faz uma seleção, os alunos se candidatam, fazem a prova, o exame, de acordo com o seu ranqueamento, recebe a bolsa. Simplificando. Beleza. Obrigado, professor. Última questão aqui, eu vou te dar 1 minutinho para te responder, por favor. Qual que tu acha que é o melhor momento para iniciar uma pós-graduação? Tu acha que é logo depois, em seguida, de terminar a graduação? Ou tu acha, assim, que é melhor eu ir trabalhar primeiro em algum lugar, quem sabe juntar algum dinheiro, buscar alguma experiência fora da faculdade primeiro? Ou já meter de vereda a pós-graduação? Não tem uma receita de bolo pronto, só que a probabilidade de você sair e começar a trabalhar e começar a receber um salário um pouco melhor, depois retornar para ganhar uma bolsa exclusiva, talvez seja menor, porque você estabelece laços de família, enfim, do teu trabalho, é difícil de retornar. E às vezes a motivação tua vai ser maior saindo do mestrado, uma graduação entrando no mestrado, mas não tem uma receita, assim, Bruno, do que seria o melhor. Eu acho que tu tem que estar disposto, tu tem que estar com vontade de aprender, com vontade de pesquisar. Aí o momento independe, se é depois da graduação ou se é depois de 5 anos de carreira, 10 anos de carreira, tem que estar motivado e tem que estar ciente do caminho que você quer trilhar. Esse é o momento certo. Muito o que o Vitor também comentou, eu e o Vitor comentamos essa questão de definição de propósito, né? Saber desde cedo qual caminho seguir, né? Para poder focar assim, o tempo e tal. Professor, nosso tempo está chegando ao fim aqui. Está estourando aqui já. Eu gostaria de agradecer a tua presença, muito obrigado por compartilhar as tuas experiências conosco e por fazer essa parceria com o Dalk. Eu que agradeço, fico à disposição e parabéns pela iniciativa e que isso se repita aí com os próximos colegas aí da Faculdade de Agronomia. Um abraço, Bruno. Um abraço. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da live aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Thales e do Vitor, agradecer também ao Dalk e, obviamente, ao nosso público que está aqui presente agora. Nos próximos stories eu colocarei algumas pesquisas de satisfação, então se tu gostou, se esse conteúdo foi útil para ti de alguma forma, por favor, dê o teu feedback lá para o Dalk saber se vale a pena criar e compartilhar conteúdos com esse, continuar chamando pessoas como o Thales, o Vitor. E talvez se tu gostaria que a gente fizesse uma live sobre outro conteúdo, diga pra gente lá também que a gente vai tentar, conforme a demanda. Então, sendo assim, muito obrigado. Valeu, Thales. Tchau, tchau. Até a próxima. Tudo bom.